Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Sou Marilene Tati e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a decorarem potinhos como esse aqui de geleia, os potinhos que vocês tiverem aí em casa, não joguem nada fora, que vocês vão fazer lindos kits de banheiro para cotonete, algodão e também a maneira que eu vou ensinar para vocês aqui, vocês vão poder fazer difusor aromatizador, vão poder também decorar qualquer peça de banheiro, como saboneteira, e fazer aí um kit lavabo bem legal aí para sua casa, para uso pessoal e até mesmo para vender. E para complementar o conjunto, hoje eu estou trazendo uma novidade para vocês. Essa linda bandeja feita com espelho e pérolas, o qual estarei ensinando no meu primeiro vídeo do novo canal que está estreando hoje. Se chama Arte e Decoração. Então lá eu vou ensinar outros tipos de peças de artesanato com materiais diversos, reciclados e demais itens que você pode encontrar aí na sua casa. Estou deixando o link do novo canal na descrição desse vídeo. Corra lá, se inscreva e não perca nenhum conteúdo. Então fique no vídeo até o final, se gostarem, não esqueça de deixar um like, se inscrevam também quem não é inscrito e bora lá para a aula de hoje. Então o primeiro passo que vocês vão fazer, vão lavar bem o potinho, esse vidrinho que vocês vão utilizar. Vocês podem fazer potinho de diversas formas. Esse aqui eu achei muito lindo e eu trouxe aqui para ensinar para vocês. Mas vocês podem pegar qualquer modelo, quadradinho, redondinho, mais alongado, o vidrinho que vocês tiverem aí, tá, gente? Então vão higienizar bem, vão lavar e passar um paninho com álcool, para que a tinta depois fique bem firme ali, não vai ficar falhas, tá, gente? Então aqui eu já coloquei uma fita crepe para a tinta não ultrapassá-la para a parte de cima. Em primeiro lugar, a gente vai passar uma ou duas demãos de primer. Isso para fixar bem a tinta, tá, gente? Eu vou passar com esponjinha aqui, ó, mas vocês podem passar com pincel também, que dá super certo, tá? Então, vamos aqui passar uma demão. Vamos aguardar secar para depois vir com a pintura. Então, aqui já passei o primer em todo o potinho. Vamos passar o primer também na tampinha, para evitar que oxide aqui essa lata e até porque o contato com o biscuit ela pode oxidar. Então, vamos passar o primer para proteger, tá, gente? Ó, essa partezinha ali que tá meio querendo criar uma ferrugemzinha, dá uma caprichada ali e coloca então em toda a tampa a mesma coisa. Então, depois de bem seco o primer, a gente vai pintar, vai dar uma demão com tinta PVA branca, mas vocês podem usar tinta acrílica ou até mesmo essa tinta de parede, tá, gente? Aqui eu vou utilizar uma esponjinha para fazer a mesma coisa que a gente fez, ó. Vamos dar uma demão. Se vocês quiserem passar a tinta com rolinho, também vocês podem passar. Daí vocês fazem como achar melhor. Então, aqui depois de ter ficado bem seca essa tinta, vamos retirar essa fita. E agora a gente vai passar uma demão de verniz para impermeabilizar essa peça. E depois, se a gente tiver que lavar ou passar um paninho, não vai sair essa tinta. Vocês vão poder usar o verniz fosco ou quem não gosta de brilho, ou verniz geral ou vitral. Eu prefiro o verniz geral ou vitral, porque eu acho que fica melhor depois para limpar e a tinta fica mais fixa, tá, gente? Então, vocês sabem o que vocês querem usar ali, ó, mas eu indico o verniz vitral. Então, assim a gente vai passar em toda a peça e aguardar secar também. Daí vocês vão passando, sempre cuidando para não deixar muito, para depois não escorrer, que daí dá um efeito bem feio, não fica legal, tá, gente? Mas também não passo tão pouquinho, porque depois que seca ele
praticamente desaparece. Vão sempre espalhando bem a tinta para não ficar acumulada e não escorrer. Aqui já sequinha a nossa pintura, tá bem impermeável, olha, não sai. A gente vai vir com a decoupagem. Então, aqui eu vou utilizar esse modelo aqui, o de rosas, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link. Quem quiser adquirir, ela não é muito barata, mas também não é muito cara. Vocês vão comprar uma folha dessas, dá para aproveitar bastante, fazer várias peças, tá, gente? Então, aqui eu vou pegar, como a nossa peça não é grande, é pequena, eu vou pegar o modelo, o tamanho menor aqui, tá? Mas eu vou ensinar para vocês como aproveitar bem um modelo. Eu vou pegar esse modelo aqui, que não é tão pequeno. Daí, vocês vão ver o tamanho que vocês querem, que ali a gente vai fazer todo o pote estampado, em toda a volta. Então, aqui eu vou começar a recortar. Eu vou tirar essa parte aqui de baixo, essa folhinha, eu não vou colocar junto com a rosa, mas eu vou recortar ela, que eu vou colando nas laterais depois e vou preenchendo todo o espaço e fazendo uma estampa inteira, tá, gente? Então, guarde essa folhinha. Vamos começar a recortar. E aqui eu vou pegar uma parte dessa rosa pra gente colar na frente. Coloquem a tesoura aqui e só vão girando o papel, ó. Deixa a tesoura parada e vão fazendo isso aqui, ó. Mais próximo que vocês puderem ficar da estampa, tá? Então, aqui eu recortei a estampa principal que eu vou querer. E esses restinhos aqui que sobrou, a gente vai reaproveitar também, ó. Vamos tirar essas folhinhas que a gente também vai colar. Vamos pegar esse outro botãozinho menor aqui com algumas folhinhas. Vamos aproveitar toda a estampa. Daí, assim, gente, vocês podem pegar qualquer pote, qualquer peça que você tiver reciclada, fazer tudo na mesma estampa e fazerem uns lindos kits aí para banheiro, que vocês vão vender bastante, e também para enfeitar a casa de vocês, para dar de presente. Então, aqui já temos mais uma estampa. Então, aqui aproveitei tudo que podia aproveitar, tá, gente? Mas antes de a gente começar a colar na peça, eu quero dar uma dica para vocês. Quem não tiver esses guardanapos de papel e não tem como conseguir, que vocês podem comprar pela internet, pode encomendar aqui através desse link que eu vou deixar, mas eu vou dar outra sugestão. Vocês podem fazer também com qualquer estampa de tecido que vocês tiverem aí, ó. Tipo esses aqui, ó. Ó. A estampa bonita, às vezes tem algum tecido assim com a estampa bonita, vocês podem também colar, fazer decopagem com esses tecidos. Aqui daí vocês vão passar uma cola branca, essa que vocês usam para biscuit mesmo atrás, ou a goma laca, vão deixar secar bem, que ela vai ficar bem durinha assim, ó, bem firmezinha, que vocês vão recortar e ela não vai desfiar. Aqui eu passei cola mesmo, eu não passei com goma laca, ó. Vocês notem que ela fica bem fácil de recortar, não desfia. Então, vocês podem aplicar também em potes esses tecidos, tá, gente? Daí, vocês vê a cor do fundo aqui que vocês têm, aqui no caso é amarelinha, para colocar no pote mais ou menos o mesmo tom. Vocês percebem que ela dá o mesmo efeito de um guardanapo para decopagem, ó, sem desfiar nada. Então, vocês fazem isso aqui e apliquem também no potinho, que vai ficar muito lindo, gente. Tem que usar a criatividade, fazer coisas, reaproveitar o que vocês têm em casa. Às vezes tem um tecido bonito aí que vocês acham, aproveitem e já fazem as peças. Isso aí dá para vocês colarem em qualquer pote, tá, gente?
Ó, aqui no caso, vocês já vão ter uma estampa para fazer a decopagem de vocês. Então, aqui vamos começar a aplicar a nossa estampa. Vou colocar um pouco de cola branca. Vou colocar essa estampa maior, vou colocar na frente. Colando, cuidando para não deixar bolhas e não deixar enrugadinho, tá, gente? Daí, vocês vêm com a cola aqui, vão puxando para as laterais e vão colando, tirando toda a bolha que tem por baixo. Super fácil de fazer. Comece do centro aqui, vão puxando para fora. Como esse vidro é arredondado, não tem como escapar de ficar alguma ruguinha, tá, gente? Porque ele tem essa forma arredondada. Então, essa estampa vai ter que tomar a forma do potinho. Mas o vidro mais liso, ele não vai ficar essas ruguinhas aqui, ó, tá, gente? Então, aqui eu coloquei uma estampa na frente, que é a estampa principal. E daí eu vou colocar aqueles botõezinhos, então, na parte de trás. Botar nessa parte aqui eu deixei pra trás, porque eu não quero que fique na frente. Bem fácil de fazer, gente. Se vocês quiserem recortar outras rosinhas e botando nas laterais, vocês podem fazer. Eu vou reaproveitar essas folhinhas aqui, ó, pra gente não perder, e vamos colocar aqui, ó. Feito, gente, ó. Quiser colocar uns poazinhos também, fica bem legal, em tom cor-de-rosa. Eu vou recortar mais umas folhinhas para colocar aqui desse lado. Me faltou umas duas aqui, eu vou recortar rapidinho. Tudo se aproveita, ó, gente. Vocês não colocam nada do papel fora. Então, aqui colei todas as folhinhas, todas as flores que eu queria. Então, vou aguardar secar essa cola. E depois vocês passem novamente o verniz vitral em cima, tá, gente? Como a gente passou em toda a peça, vocês passam aqui também nessa estampa. Então, aqui já seco, a gente vai colocar esse babadinho aqui num tom de rosa rosé, tá, gente? Caso vocês não queiram colocar o babadinho, já coloquem direto esse colarzinho de pérola e as pérolas aqui embaixo. Também fica legal. Mas eu vou ensinar a colocar, então, esse babadinho aqui, tá? Esse tom de rosé aqui, vocês vão pegar massa branca, massa vermelha, vão juntar. E aqui vocês vão misturar bem. Vocês vão misturando até chegar ao tom. Comecem com um pouquinho de massa, porque vocês vão ter que ir acrescentando mais outros tons de massa. E daí vocês vão aumentando a quantia, ó. Aqui ficou muito escuro, eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Então, comece com um pedaço de massa bem pequeno, porque vai aumentar depois a quantidade. E depois, com o restinho que sobrar dessa massa, vocês vão poder fazer essas rosinhas aqui no mesmo tom. Ó, gente, ele ficou um rosa assim, mas ainda não é o rosé. Então, agora aqui eu vou colocar a massa marrom para dar aquele tom rosé. Vocês vão colocando aos pouquinhos e vendo como é que fica. Se precisar, vocês coloquem um pouquinho mais. Vão colocando aos poucos. Vão misturando e ver o tom que fica. Se vocês quiserem um pouquinho mais claro, coloque mais branco. Se você já gosta mais do escurinho, deixa mais escurinho. Ó. Aqui falta um pouquinho de marrom para ficar igual esse aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de marrom. E vou colocar mais um pouquinho de branco. Então, vocês vão colocando essas três cores até achar o tom que vocês acham legal. Então, aqui já ficou no tom que eu gostaria que ficasse. Então, agora eu vou abrir essa massa aqui, vou fazer umas tirinhas de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros.
Daí, gente, quando vocês forem fazer esses kits para banheiro, vocês procurem atingir a quantidade que vocês acham que dê para todas as peças que vocês queiram fazer, para que fiquem todos feitos com a mesma massa, para depois, caso faltar essa cor, vocês não, é bem difícil vocês conseguir que ela fique do mesmo tom, tá, gente? Então, tinge uma quantidade que vocês acham que vão ocupar, que vai dar para todas as peças que vocês vão fazer o kit. Então, aqui eu abri a massa, essa massa rosa que a gente misturou em tirinhas, não muito grossa, ó. Não é muito grossa e também não tão fininha, tá, gente? Então, ele tem aproximadamente 1,5 cm, um pouquinho mais. Se vocês quiserem colocar 1,5 cm, 2 vai depender do tamanho que vocês vão querer esses babadinhos, tá? Aqui eu vou passar a cola só na parte de cima, aonde a gente vai colar esses babados. Cola branca mesmo pode ser, tá, gente? Essa cola aí que vocês usam para biscuit. E aqui a gente vai colocando esse babadinho. Vou começar aqui na parte de trás. Caso ficar alguma imperfeição, vai ficar para trás do potinho, tá, gente? Vocês vão fazendo uns... Inicia assim, eu fazendo um babadinho. Ó. Dessa forma, vão empurrando, formando um babadinho. E aqui vocês vêm colocando bem nessa partezinha de cima. Vão dando uma pressionadinha. Vão formando o babadinho, bem simples. Dá uma empurradinha. Aqui para fazer a emenda aqui, que vocês vão fazer várias tirinhas, vão precisar emendar. Aqui eu passar um pouquinho de cola. Vou dobrar essa parte aqui, um pedacinho só, para não aparecer a emenda, sem apertar. Aqui, então, vou começar aqui com um babadinho de novo. Essa parte aqui que eu virei, eu vou colar em cima dessa parte que eu já colei, ó. Que daí vai ficar uma emenda aqui sem aparecer, ó. Vocês percebem que não se nota a emenda. E aqui vocês vão seguindo da mesma forma, fazendo os babadinhos até chegar ali ao final. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa para dar outra emenda aqui, um pouquinho de cola. Deixa eu largar aqui, fica melhor. Aqui, vamos cortar esse pedaço que sobrou. Vamos virar essa pontinha, para não aparecer essa emenda. Ó, coloquem aqui, ó. Vocês percebem que não apareceu emenda nenhuma. Agora, aqui eu vou dar uma pressionadinha para baixo. Para colar bem essa massa aqui onde a gente passou cola. Vocês vêm com um cabo de pincel fininho ou uma agulha de crochê e vão pressionando aqui, ó. Vocês não se preocupem muito com esse acabamento, que depois a gente vai colocar um colarzinho de pérola ali. Ele não precisa tá tão perfeito que não vai aparecer. Vão empurrando para grudar bem aqui nesse pote e depois não descolar. Feito isso, vão dar uma levantadinha, uma ajeitada nesses babadinhos. E daí vocês vão aguardar secar um pouco, pelo menos, essa massinha aqui do biscuit, antes de colocar o colarzinho de pérola, tá, gente? Se vocês colocar com ele bem molhado, a pérola vai deixar a marcação e quando secar a massa vai aparecer aquela marcação. Então, é importante que esteja bem seco essa parte aqui antes das pérolas, tá bom, pessoal? Então, vamos aguardar secar um pouco. Então, aqui para fazer o colarzinho que a gente vai colocar na volta, eu vou utilizar esse fio
essa linha de pesca aqui, que ela é bem durinha. Aqui eu vou colocar várias pérolazinhas, não muito grande, gente, bem pequena. Vocês olhem o tamanho que vai dar encaixar aqui. E daí eu vou fazer do tamanho suficiente para que dê toda a volta. Vocês vão colar com cola pano ou cola permanente, tá bom? Então vamos lá. Daí, assim que tiver seca já, essa cola que a gente passou, vocês vêm, só puxa esse fiozinho e tirem, que ele vai ficar as pérolas toda coladinha aqui. Aqui abaixo do vidrinho, então, eu vou colar com cola pano ou cola permanente, uma carreirinha de meia pérola. Daí vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Vocês podem colocar em rosa, dourado, ou a cor perolada mesmo, a cor que vocês quiserem e o tamanho que vocês quiserem, tá, gente? Daí o potinho ficou assim, ó. Vamos deixar secar e agora a gente vai decorar essa tampa aqui, então. Então, aqui eu já abri uma massa branca, não muito fininha. Vou passar uma cola aqui e vou encapar essa tampa. Então, encapada a tampa, vocês vão deixar secar por um tempo, antes de continuar colocando o verdinho aqui, que a gente vai colocar uma cordinha, mas vocês aguardem que fique seco, tá, gente? Não façam com ela molhada, eu vou colar com ela ainda molhadinha, mas vocês não façam isso. Então, aqui eu peguei uma massa na cor natural, sem nada de tinta, e vou colocar uma pontinha só de massa verde oliva. E aqui eu vou misturar bem pouquinho, só para dar um leve tom de verde. Ele vai ficar bem clarinho. Vai ficar bem clarinho e bem translúcido. E aqui eu vou fazer, então, um rolinho, não muito grosso, que a gente vai colar na volta da tampa. Vou botar mais um pouquinho, acho que ficou muito clarinho. Daí vocês vão vendo aí. Então, vou fazer o rolinho e já vamos colar. Então, aqui para decorar a tampa, eu vou utilizar essas rosinhas aqui, que eu já ensinei em um vídeo aqui do canal, como fazer elas. É um vídeo que eu ensinei a fazer um kit com 3 potes. É as mesmas rosinhas a gente vai aplicar aqui, então, nesse potinho de hoje, tá, gente? Eu vou deixar o link aqui na descrição e no card também, para quem não assistiu ainda, quiser lá aprender para fazer esse pote aqui, é só clicar no link, então. Então, aqui em cima eu vou utilizar a mesma massa que eu utilizei aqui, o mesmo verde. Vou pegar uma bolinha, vou colar aqui em cima pra gente vir aplicando. Como essas rosinhas aqui já estão bem secas, ó, então ela vai ficar difícil colar aqui. Por isso que eu já vou colocar um pedaço de massa verde aqui em cima, tá bom? Então, eu vou colocar a massinha, vou colar todas as rosinhas. Você escolhe a quantidade que vocês quiserem.
Isso vocês vão fazer depois que essa tampa aqui que a gente encapou tiver bem seca, tá, gente? Vocês deixam um pouquinho mais alto em cima e vão puxando para os lados. E aqui com um palito eu vou pegar aquele verdinho que ficou sobrando aqui nas laterais e vou fazer isso aqui, ó. Então aqui continuando com a mesma cor de massa, eu vou pegar pequenas bolinhas, eu vou fazer várias coxinhas bem alongadas. Pode ser umas maiores e outras menores. Então, aqui eu vou passar um pouco de cola em cada intervalo aqui onde tem esse verdinho, puxa um pouquinho para baixo. E aqui eu vou colocando essas coxinhas alongadas aqui, ó. Empurra lá para dentro, encaixa e puxa para baixo. Daí vocês coloquem umas menores, outras maiores. Uma faquinha, então, eu vou vindo fazendo uma marcação só aqui na parte de baixo. Vocês peguem lá do fundo e dão uma pra fora, ó. Uma marcaçãozinha em cada gotinha dessas. Então, assim, gente, da maneira que eu ensinei aqui, vocês podem fazer várias peças de banheiro, assim como cotonete, algodão, ou difusor aromatizador também, ó. Fica bem legal fazer em conjunto. E também vocês podem fazer dessa mesma maneira essa saboneteira para colocar junto, tá, gente? Então, assim, dessa forma, vocês vão poder formar vários kits. Olha que lindo e que chique que fica num banheiro, gente. Fica super legal. Vão mudando as peças. Dá para colocar perfume também aqui junto, tá, gente? Então, eu queria falar para vocês, essa bandejinha aqui, espelhada, eu abri outro canal, onde eu vou ensinar bastante peças, assim, variedades de artesanato. Não é canal de biscuit. É canal de artesanato mesmo, tá, gente? Então, eu vou ensinar bastante coisa lá também, vou reciclar bastante materiais que vocês colocariam no lixo, vou aproveitar tudo lá e vamos fazer lindas peças, então, nesse canal. Então, quem quiser também visitar lá esse canal, eu tenho apenas um vídeo, é meu primeiro vídeo, é dessa bandejinha aqui, ó. Essa bandejinha espelhada. Quem quiser aprender, então, já corre lá. E também não se esqueçam já de se inscrever, se vocês quiserem continuar aprendendo outros tipos de artesanato, tá, gente? Naquele canal eu vou trabalhar com EVA, com fios, com vários tipos de materiais, vários tipos de tinta, de pedrarias, fios. Então, vai ser bem variável. Tecido também eu vou trabalhar. Então, o link tá abaixo na descrição. Então, se vocês gostaram da aula de hoje também, já deixa um like aí. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.